Então, galera, tudo certo? Olha só, o tema da nossa aula de hoje será termoquímica. São sobre aspectos da termoquímica que nós iremos conversar neste momento. E que danado é termoquímica? Essa é a primeira discussão que a gente vai lançar no dia de hoje. O que viria a ser a termoquímica? E como o próprio nome tenta deixar isso claro, tá? A termoquímica seria o ramo da química, a área da química que está preocupada com estudar o calor envolvido nos processos, nas transformações. O termo tem justamente essa ideia de trazer a associação a calor, ok? E aí, dentro do estudo da termoquímica, um termo que é comumente utilizado é o termo entalpia, representado pela letra H. Entalpia nada mais é do que o conteúdo de calor associado a uma substância, beleza? Apesar disso, nós não temos como determinar exatamente qual é a entalpia de substância A ou de substância B. O que nós fazemos é estabelecemos alguns padrões e a partir de transformações entre esses padrões e a substância final, nós estabelecemos as entalpias dessas substâncias finais. Basicamente, o que a gente faz é entender a variação de entalpia de um processo. E o que seria a variação de entalpia? Quando nós temos um processo que ocorre a pressão constante, o conteúdo de calor envolvido nessa transformação, ou seja, se nessa transformação há absorção de calor ou a liberação de calor, essa quantidade de calor envolvida no processo, a pressão constante, é chamado de variação de entalpia. E, matematicamente, nós podemos dizer que a variação de entalpia é uma diferença de entalpia entre os produtos e os reagentes, beleza? E podemos, simplificadamente, dizer que ΔH é igual a HP menos HR. Tentando exemplificar um pouco melhor aquilo que eu falei anteriormente, de que a gente não determina exatamente o valor de entalpia, mas sim fazemos comparações estabelecendo padrões. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu quero saber qual é a entalpia para o CO2 gás carbônico. Tá, como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem acesso direto à entalpia, ao conteúdo da entalpia associada a uma substância? O que nós fazemos é estabelecemos padrões. Existem substâncias ditas substâncias padrão e a essas substâncias padrão nós atribuímos, nós damos uma espécie de tara de balança, tá? A gente determina que aquela entalpia será zero. Então vamos supor o seguinte, a formação de CO2 a partir de carbono mais oxigênio, gerando o danado do CO2, que é o que a gente quer determinar. Se eu parto da forma mais estável do carbono, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, que é o carbono grafite, ele, como substância padrão, vai ter a sua entalpia tarada, determinada, atribuída como zero. Oxigênio, também em sua forma padrão, ele também vai ter a sua entalpia determinada como zero. A gente não consegue acessar diretamente a entalpia, mas a gente consegue, a pressão constante, ter acesso à variação de entalpia, ou seja, qual é o conteúdo energético envolvido nesse processo, beleza? A partir do momento que tuas entalpias dos reagentes é zero, o valor da tua variação de entalpia vai ser exatamente igual à entalpia dos produtos. E é dessa forma que a gente começa a atribuir, por isso que a gente vê várias tabelas de entalpia e elas são determinadas desta maneira, beleza? Então, quando eu tenho a entalpia da substância CO2, o H, basicamente a determinação veio desse processo, dessa ideia. Tranquilo? E vê, sempre que eu estou falando de variação de entalpia, ou seja, eu estou falando do calor envolvido numa transformação, o calor envolvido num processo. Esse processo, dentro do estudo da termoquímica, a gente costuma ver duas situações, tá? Uma situação em que o processo absorve calor, uma outra situação em que o processo libera calor e existem nomes específicos para esses casos, tá? Quando um processo absorve calor, nós temos que esse processo é dito endotérmico.
E quando um processo libera calor, a gente diz que esse processo é dito exotérmico. Você consegue fazer uma associação, por exemplo, pensando no nome endoscopia. Endoscopia, tá? É uma câmerazinha que é colocada para dentro de você, tá? Então, endo significa movimento para dentro. Então, endotérmico é um processo que absorve calor. Exotérmico, exo de para fora, tá? Inspiração para dentro, expiração para fora. Então, endotérmico absorve calor, exotérmico libera calor. Tranquilo até aí, né? Vamos ilustrar isso a partir de 2 exemplos. Vamos imaginar 2 exemplos. E vou falar tanto de processo físico quanto de processo químico, porque a gente vai ter calor envolvido nesse processo, seja físico, seja químico. Como assim? Bem, vamos pensar uma pedra de gelo, por exemplo. Água no estado sólido. Eu tiro do freezer, coloco a temperatura ambiente e aquela pedra de gelo, tá? A água sofre fusão. A pedra de gelo vai, popularmente falando, derretendo. Esse processo é um processo que envolve absorção de calor. E por ser um processo que absorve calor, ele é um processo endotérmico. E o ΔH vai ser maior que zero, ou seja, positivo. Falei de um processo físico. Vamos pensar agora num processo químico, combustão. Por exemplo, queima de algum material. Vamos pensar, sei lá, a queima de uma fogueira no São João. E aí, esse processo de queima, esse processo de combustão, ele libera calor. E por isso é dito exotérmico, onde o ΔH é menor que zero, ou seja, negativo. Se graficamente a gente quisesse demonstrar isso aqui para vocês, teríamos o seguinte. Para um processo endotérmico, observe, a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos. Observe aqui na escala de entalpia. A entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Isso significa que durante o curso, durante o caminho da reação, para que a gente saia da etapa do reagente e chegue na etapa dos produtos, a gente precisa que haja um aumento de entalpia, uma absorção de calor nesse processo. Assim sendo, se vai absorver calor, se vai entrar calor, tá certo? Nós teremos um processo dito endotérmico. E a gente pode representar isso escolhendo uma numeração qualquer. Vamos atribuir o valor, por exemplo, 50. Pode ser qualquer unidade de energia, se a gente quiser pensar em quilojoule, vamos pensar em 50 quilojoules para a entalpia dos produtos. E os reagentes aqui vamos botar 25 quilojoules como entalpia dos reagentes. E aí vamos matematicamente provar que o ΔH é maior que zero, é positivo, que o processo é endotérmico. Fazendo essa continha aqui, ó, que a variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, nós teremos que ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E quanto é a entalpia dos produtos? 50. A entalpia dos reagentes é 25. Então, dessa maneira, nós temos que o ΔH é 50 menos 25. Isso vai dar 25 kJ positivo, maior que zero, processo endotérmico. Já quando a gente tem um processo exotérmico, o que é que nós temos? Nós temos inicialmente um determinado reagente num patamar de entalpia e ao chegar nos produtos, vemos que esse patamar de entalpia ele é menor, ele diminuiu. E assim sendo, como esse patamar de entalpia diminuiu, foi necessário que energia fosse liberada, fosse colocada para fora e assim sendo o processo é exotérmico, um processo que libera calor. Se a gente também quiser provar matematicamente de maneira análoga ao que a gente fez aqui ao lado, vamos escolher qualquer numeração, pode ser 30, também em kJ, aqui para a entalpia dos reagentes e 20 para essa entalpia aqui dos produtos. Então se você quiser fazer, ó, ΔH é igual a entalpia dos produtos. Observe aqui. Primeira entalpia dos produtos. Então, a entalpia dos produtos, 20. E a entalpia dos reagentes, ó, menos da fórmula. A entalpia dos reagentes é 30.
E aí você vai ter que 20 menos 30 é menos 10 kJ. ΔH negativo, menor que zero, processo exotérmico. Então, dessa maneira, a gente consegue entender graficamente como é que se comporta esses patamares de entalpia, esses patamares de energia, quando para um processo endotérmico, quando para um processo exotérmico. Finalizando esse trechinho inicial, essa parte inicial, vamos conversar em fatores que afetam o ΔH. Vamos supor o seguinte, um processo físico, vamos falar de um processo físico. Água passando para o estado gasoso. Concorda comigo que digamos assim, é intuitivo você perceber que você vai precisar, você vai necessitar de uma maior quantidade de energia se você pegar água no estado sólido, gelo, para passar para o estado gasoso, tá? Porque considerando a transformação à temperatura normal, pressão atmosférica de 1 atm e tudo mais, o que é que vai acontecer? A água vai sair do estado gelo, né, sólido, vai passar para o estado líquido e posteriormente ela vai passar para o estado gasoso. Você vai ter um conteúdo energético envolvido em todo esse processo. Diferente, por exemplo, se eu pegar a água já no estado líquido e vou fazer a passagem dela sob as mesmas condições para o estado gasoso. Então há vários fatores que afetam o ΔH. Um desses, tá, que foi o que eu acabei de exemplificar para tu, é o estado físico da substância que está envolvida naquele processo, naquela transformação. Mas outras coisas influenciam, como a quantidade de reagentes, como assim, vamos supor que na queima de 1 mol de um combustível eu libere 500 kJ de energia. Considerando a estequiometria da reação, quando eu tiver a combustão de 2 mols daquele combustível, ao invés de 500 kJ de energia envolvida, eu vou ter 1000 kJ de energia envolvida, tá? Então, se para o primeiro caso, para 1 mol, eu liberei 500 kJ, para 2 mols, eu liberei 1000 kJ. E outras coisas influenciam, como temperatura e alotropia. Tranquilo, gente? Ficou claro? Essa é a parte inicial de termoquímica, onde a gente tem os conceitos gerais associados. E agora a gente vai dar uma olhadinha nos métodos de cálculo da variação de entalpia do ΔH. Massa? Então, galera, vê só. Vamos agora começar a conversar um pouco, tá certo? Sobre modos, sobre maneiras da gente determinar, da gente calcular a variação de entalpia de um processo, ou seja, o valor de ΔH. Então, vamos começar essa discussão, essa conversa, falando sobre calor de formação, ΔHF, tá certo? O calor de formação é o calor envolvido na formação de 1 mol de uma determinada substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Vamos primeiro entender o que seria o estado padrão. O estado padrão seria o estado mais abundante daquele elemento, tá? A 1 atm e 25 graus Celsius, e assim sendo o estado mais estável. Lembra daquela reação que a gente mostrou lá no comecinho do vídeo, a partir de carbono e gás oxigênio gerando o CO2, o dióxido de carbono? O que acontece? Esse carbono, a forma mais abundante, a 1 atm e 25 graus Celsius, a mais estável, é o alótropo carbono grafite. Então, se a gente quer chegar no calor de formação do CO2, nós temos que partir daqui como sendo carbono grafite. Da mesma forma, o oxigênio ele pode ter a forma O2, gás oxigênio, ou a forma O3, gás ozônio. E qual é o estado padrão? O estado padrão é o O2, oxigênio. Então, nessa reação, nós estamos partindo de substâncias simples no estado padrão. E lembra daquela analogia que a gente fez lá no comecinho do vídeo para essa fórmula? Substâncias simples no seu estado padrão tem o ΔH de formação igual a 0. Então a gente está indiretamente dizendo que a entalpia desses reagentes aqui é o quê? 0. E quando a gente descobre o ΔH da reação, o ΔH do processo, o ΔH de formação, indiretamente o que nós temos é a entalpia do produto naquela determinada condição, já que a entalpia dos reagentes é 0. Então, quando a gente determina o ΔH dessa reação, nós temos o calor de formação. Atente o seguinte, o calor de formação é a formação de 1 mol da substância. Então, o coeficiente estequiométrico aqui tem que ser 1 para a gente dizer que tem o valor de ΔH de formação. Beleza? Segundo ponto,
calor de combustão. E por combustão, lembre, você vai entender a queima. E essa combustão, essa queima tem que ser de 1 mol da substância que está sendo queimada, do seu combustível, digamos assim, tá? Então, aqui, ó, nós temos a reação de combustão do etanol, ou seja, é a reação que vai envolver essa substância com o gás oxigênio e, sendo combustão completa, vai formar CO2 e água, beleza? Porque a combustão você pode ter duas, né? A completa e a incompleta. Quando for completa, os produtos da reação são CO2 e água, e quando a combustão for incompleta, ao invés de ter CO2, você vai ter ou CO, monóxido de carbono, ou o C, carbono mesmo, tá? Que a gente vai chamar nesse caso de fuligem. Então veja, estamos fazendo a combustão de 1 mol da substância, tá? Você está reagindo 1 mol da substância com o oxigênio, e aqui nós temos uma combustão completa. Quando você tem a queima de 1 mol da substância, o ΔH que você atinge é o calor de combustão. E atente a uma coisinha, o ΔH que nós temos aqui é negativo, porque as combustões, as queimas, são processos exotérmicos, que liberam calor. Você tem essa sensação próximo de uma fogueira, próximo da chama de um fogão. Então, como o ΔH é negativo, o processo é exotérmico, beleza? É o que você vai ter em calor de combustão. E vamos agora falar de duas metodologias muito clássicas, tá? Que é importante a gente ter, que volta e meia aparece nas suas provas, que é a lei de Hess e a energia de ligação. O que seria a lei de Hess? Vamos pensar o seguinte, a gente está trabalhando com a entalpia, a gente está trabalhando com uma coisinha denominada função de estado. Não vamos entrar muito no mérito de estar nos apegando a denominações, a definições, a estar com esse critério todo nesse momento. O que é que eu quero que você imagine? Imagine para mim o seguinte, vamos supor a distância da sua casa até o shopping Rio Mar, beleza? Ou o shopping Itacaruna, enfim. Pense a distância da sua casa em relação a um determinado ponto, qualquer ele que seja, tá? Eu vou tomar aqui como padrão o shopping Rio Mar. Então eu estou pensando na distância da minha casa para o shopping Rio Mar. E vamos supor que eu marco com vários amigos para me encontrar no shopping Rio Mar. E aí é o seguinte, vai todo mundo sair da minha casa para o shopping Rio Mar. Todos vão sair da minha casa para o shopping Rio Mar. Mas nem todo mundo vai seguir junto, tá? Uns vão de carro, outros vão de ônibus, uns vão de bicicleta e enfim, quem for de ônibus vai fazer um determinado caminho, quem for de carro pode fazer um outro caminho, quem for de bicicleta pode fazer um outro caminho. E entenda, não importa o caminho que a gente tome. Por quê? Porque o que importa pra gente nesse caso é de onde a gente sai para onde a gente chega. Não ficou claro ainda? Eu quero dizer o seguinte, a distância da minha casa para o shopping Rio Mar não mudou, independente do caminho que a gente resolveu fazer. Então, quando a gente vai pensar na lei de Hess, é pensar no seguinte, para sair de um ponto e chegar em outro, para sair de um reagente e chegar num produto, eu posso fazer isso de N formas. Uma forma é sair de X para Z, e você vai ter um ΔH, uma variação de energia, um calor associado a esse processo, tá? Mas uma outra pessoa pode dizer, não, eu quero pegar X, transformar em A e depois pegar A, transformar em Z. O caminho feito foi diferente, mas não importa. Se eu sair de um determinado lugar e cheguei em outro lugar, se a gente partiu do mesmo ponto e chegou exatamente no mesmo ponto, não importa o caminho que a gente faça, o valor de ΔH tem que ser o mesmo, a variação de entalpia tem que ser o mesmo, porque você está partindo do mesmo patamar de reagente e chegando no mesmo patamar de produto. É mais ou menos se você pensar o seguinte, ó, lembra daquele diagrama que a gente fez quase agora, alguns minutinhos antes aqui no vídeo? Vamos supor que eu parti desse reagente e cheguei nesse produto da reação. Uma pessoa pode vir por esse caminho aqui direto. E qual vai ser o ΔH? Esse daqui. Beleza? Mas vamos supor que uma segunda pessoa
resolveu passar por um estado intermediário aí, qualquer que seja, e depois chegou no produto. Entenda, meu ponto de partida e meu ponto de chegada é o mesmo. Então, o ΔH envolvido no processo também é o mesmo. É mais ou menos nisso que a gente se apoia para trabalhar sobre a lei de Reg. Não importa qual caminho a gente tomou. Se você partiu de um determinado reagente, em uma determinada forma, em uma determinada condição, e chegou em um determinado produto com a sua forma, com a sua condição, e não importa quantas pessoas fizeram o processo, se todo mundo partiu do mesmo lugar e chegou no mesmo lugar, o ΔH total do processo tem que ser o mesmo para todo mundo. E é o que tem aqui, ó, de x para z, ΔH1, que é um valor qualquer. Mas a pessoa que vai para A vai ter um primeiro ΔH de x para A, que a gente chama de ΔH2, e um segundo ΔH de A para Z, que é o ΔH3. Se eu somo ΔH2 com ΔH3, o valor que eu obtenho tem que ser exatamente igual ao valor de ΔH1, e matematicamente isso está expresso aqui, tá? A gente expressou matematicamente dessa maneira. Vamos imaginar o seguinte: eu quero partir de A e chegar em B. E a pergunta é, qual é o ΔH desse processo? Um exemplo hipotético. Aí nós temos duas informações, partindo de A para C e partindo de B para C. Então vamos tentar esquematizar o processo. Eu quero sair de A. Se eu saio de A, eu vou partir daqui. Aqui é o meu início. Então nós temos a reação de A para C. Beleza? E qual é o ΔH desse processo? Mais 12 kJ. Ok? Mas, onde é que eu tenho que chegar? No B. De A para C, mais 12 kJ é o ΔH. Esse segundo exemplo me dá de B para C, e é de B para C que eu quero ir? Não. Se eu já estou em C, agora eu quero chegar de C e partir para B. Então eu quero essa reação inversa. Saindo de C e chegando em B. Perceba, o que nós temos aqui é de B para C, um valor de ΔH. Aqui o que eu tenho é de C para B. Se eu invertir a reação, você precisa inverter o valor de ΔH. Então, se B para C é menos 24 kJ, de C para B é mais 24 kJ. E se eu vou sair de A e chegar em B é o meu objetivo, eu posso somar os valores de ΔH, beleza? Então, o ΔH de A até B é igual a 12 kJ mais 24 kJ. E esse resultado dá mais 36 kJ. Dessa forma, você tem o ΔH do processo de A até B, que é mais 36 kJ. Beleza? Por fim, vamos falar em energia de ligação. E o que seria essa energia de ligação? A gente vai estar associando a quebra e a formação de ligações. E entenda o seguinte, tudo que está no reagente, no começo do teu processo, vai ter que ter as ligações quebradas para que cheguemos nos produtos. Ou seja, os reagentes têm suas ligações quebradas, os produtos têm suas ligações formadas. Ó, esse cara aqui, que é reagente, tem suas ligações quebradas, e se a ligação vai ser quebrada, você precisa o quê? Dar calor para aquela reação, para que aquela ligação quebre. Então a quebra de ligação é um processo que absorve calor, beleza? ΔH positivo. Já os produtos da reação vão ter, na formação das suas ligações, vão ter que liberar energia. Se você lembra um pouquinho de ligação química, tenta pensar do seguinte: quando você forma uma ligação química, você está estabilizando o sistema, o conteúdo energético está diminuindo. Então a formação de ligação é um processo que libera calor, ΔH menor que zero, exotérmico. E como é que a gente vai usar
essa informação. Vê como é simples. Mais um exemplo hipotético aqui para você. Eu tenho A2 mais B2, certo? Duas substâncias hipotéticas gerando 2AB. Se você quisesse trabalhar com algo mais real, poderia ser, por exemplo, gás hidrogênio, H2, mais gás cloro, Cl2, gerando 2 mols de ácido clorídrico, HCl. Ok? Mas vamos trabalhar aqui no nosso exemplo hipotético. Veja, A2 é formado por uma ligação simples AA. B2, uma ligação simples BB. AB é uma ligação simples AB. Como é que a gente vai fazer? Eu vou calcular o ΔH e primeiro eu vou pegar só o conteúdo de energia envolvido na quebra das ligações dos meus reagentes. E quem são os meus reagentes? A2 e B2. Então vamos lá, só para os reagentes. Qual é a energia de ligação envolvida no A2? Para 1 mol de A2 é necessário 10 quilocalorias de energia. E como a ligação do reagente tem que ser quebrada, o ΔH tem que ser maior que zero, tá? Para esse processo. Então a quebra da ligação é um processo endotérmico positivo. Então aqui eu vou usar o valor de mais 10. Por que mais? Porque ele absorve calor para a ligação ser quebrada. Aí a gente vai agora para B2. BB, 20 quilocalorias envolvidos. E como ele é reagente, a ligação vai ser quebrada. Então, você vai somar aqui. E o sinal vai ser o quê? Positivo. Porque você vai ter que dar calor, a ligação vai precisar absorver calor, né? Para que ela possa quebrar. Então, mais 20. Beleza? Fechamos aqui a parte dos reagentes. Aí o maisinho aqui da fórmula. E agora vamos pensar nos produtos, nas ligações que estão sendo formadas, tá? No calor envolvido. E se vai formar ligação, o sistema vai abaixar a energia, o ΔH vai ser menor que zero. Tranquilo? Então, o que a gente vai ter agora? AB. Qual é a energia envolvida em AB? 5 quilocalorias. Atenção para o seguinte, agora que a gente vai falar dos reagentes. Existe apenas 1 mol de AB? Não, né? Estequiometricamente o que você tem aqui é 2 mols. Então você vai precisar quebrar 1 mol de AB e um segundo mol de AB. Então você vai colocar 2 vezes. Se a ligação está sendo quebrada, o sinal que você vai usar aqui é... Perdão, se a ligação está sendo formada, o sinal que você vai usar aqui é negativo. Beleza? Então olha o que nós tivemos até o momento. Ó. Tudo que é reagente, a gente vai quebrar ligações. Se eu vou quebrar a ligação, precisa absorver calor. Se vai absorver calor, endotérmico ΔH positivo. Então aqui, ó, onde a ligação está sendo quebrada, a gente meteu lá o sinalzinho de mais. Já no seu produto, onde a ligação vai ser formada, se ele vai formar uma ligação, tá certo? Lembre, quando a ligação vai ser formada, o sistema vai se estabilizar, então a energia do sistema cai. E se a energia está caindo, significa que a energia está sendo liberada, processo exotérmico ΔH negativo. E aí, aqui, ó, para o valor da energia de ligação de AB, nós metemos um sinalzinho negativo, porque a ligação está sendo formada lá no produto, tá? E agora é só resolver matematicamente o teu processo. ΔH é igual mais 10 mais 20 dá mais 30, né? Mais 2 vezes menos 5 menos 10. Se você fizer mais com menos, você vai ter mais 30 menos 10 e o resultado aqui vai ser 20 quilocalorias. Positivo, tá? ΔH positivo, então significa que essa reação toda aqui seria um processo que vai ter uma variação de entalpia de mais 20 quilocalorias, então é um processo endotérmico que absorve calor. Então esse aqui é o nosso panorama geral para você começar a entender, tá? Como é que a gente calcula, como é que a gente tem ideia do valor de ΔH. Te vejo em sala de aula com a fichinha para a gente resolver, que vai envolver alguns desses processos aqui, tá certo? A gente vai trabalhar sobre essas coisas que nós estamos discutindo aqui de maneira até de certa forma genérica, tá? Mas a gente vai ver lá na sala de aula, vamos discutir sobre alguns exemplos e eu estou te esperando lá, tá bom? Até mais!